Olá, tudo bem com você? O tema de hoje entre nós e as escrituras é: você é realmente sal da terra? Quando Jesus falou essa parábola aos discípulos, o que ele queria ensinar? Quando ele disse para os discípulos em Mateus capítulo 5, versículo 13, vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Quando você lê esse versículo, o que você entende? Nós vamos comentar um pouquinho entre nós as escrituras no dia de hoje. Antes, deixa eu fazer um pedido para você. É muito importante que você assista os nossos vídeos, que você compartilhe os nossos vídeos, mas mais importante ainda é que você curta, porque o YouTube entende que nas curtidas você está aprovando o nosso vídeo. Então ele ajuda na divulgação. Então se você puder, por favor, curta, tá bom? Bom, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito de parábolas. O que são parábolas? Parábolas são histórias que Jesus, de uma forma muito interessante, ensinava não só os discípulos, mas toda a multidão que o ouvia. Então, 1/3 dos ensinos de Jesus foram feitos por parábolas. E esse termo parábola, ele vem do grego parabolé, que significa colocar ao lado. Ou seja, Jesus colocava uma história ao lado para explicar aquilo que ele queria realmente ensinar, aquilo que ele queria realmente falar. Então, nessas histórias, cenários eram criados, personagens iam sendo acrescentados, e tudo isso para comparar e ilustrar verdades sobre o seu reino. Então, era uma forma muito linda do Senhor ensinar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se aí no fundo vocês escutarem algum barulho, o Cauã está tomando banho, a minha irmã do lado está com o netinho brincando, e aqui o nosso ensino é em tom familiar. Não estou gravando em estúdio nenhum. Estou tendo uma conversa com vocês. Por isso que o tema já é entre nós e as escrituras. Eu falo sempre que é uma reflexão em tom familiar, tá bom? Qualquer barulho que surgir, eu estou em casa, tá bom? Bom, você é realmente sal? O sal é bom, sim, é ótimo. Mas se ele for insípido, não presta para nada. E o que nós entendemos quando nós olhamos para o sal? O sal ele tem a utilidade, como eu disse para vocês, de dar sabor, de temperar, mas de preservar. Então, quando o Senhor está falando com os discípulos, e em Marcos capítulo 9, versículo 5, fala assim, Evangelho de Jesus Cristo, como escreveu Marcos, capítulo 9, versículo 50, fala assim, bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que adubareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Ou seja, o sal ele age de uma forma discreta, mas ele é muito importante. O sal refinado que nós usamos hoje, ele não perde o sabor. Pelo tratamento que ele passa, ele não perde o sabor. Mas quando Jesus mencionou essa parábola, ele estava se referindo ao sal que era retirado do Mar Morto. E esse sal retirado do Mar Morto, ele era contaminado por materiais que existiam ali no próprio mar. Contaminações, vou dizer assim. Aquele sal ele era contaminado por materiais que existiam ali mesmo, naquela região. Então, se aquele sal não fosse tratado, se aquele sal não passasse por um processo, ele se tornaria um sal sem valor. Então, quando o Senhor está falando para os discípulos que eles eram o sal da terra, eles estavam falando, cuide primeiro de vocês, para depois vocês terem condições de preservar, de salgar, de temperar o mundo. Não basta ter o nome de sal, tem que ser um sal que
tenha condições, que tenha propriedades, características que possam realmente servir, ser útil para aquilo que ele for destinado. Antigamente as carnes eram conservadas no sal, nas banhas, né? Eu lembro muito da minha avó. E os peixes do mar da Galileia, que não era um mar de águas salgadas, mas sim um grande lago de água doce, era muito utilizado o sal para a conservação desses peixes naqueles dias. Então, com essa parábola, o que Jesus estava querendo dizer para os discípulos? Que eles teriam a missão de influenciar, eles teriam a missão de dar sabor ao mundo, eles teriam também a missão de retardar o apodrecimento moral e ético daquela sociedade, mas para que isso acontecesse, eles teriam que cuidar deles mesmo, primeiramente. Tende sal em vós mesmo. Então, a igreja, ela tem o discípulo, ele tem essa missão de não somente trazer sabor, que é o evangelho de Jesus Cristo, porque o sal ele não é um alimento, ele realça o sabor do alimento. O alimento é Cristo, e nós somos o sal, aquele que realça, que faz o mundo ter sede de Deus. Porque o sal, uma das características do sal é causar sede. Então, a nossa missão é essa, é causar sede de Deus ao mundo através da nossa vida. Evitar o apodrecimento ainda maior, porque o mundo está perdido, mas ele poderia estar pior se a igreja não tivesse presente. Então, a nossa missão, ela é muito importante. E quando Jesus está falando isso, ele está falando da importância da igreja no mundo, a importância que tem o cristão no mundo, né? A igreja, ela retarda essa decadência ela preserva os princípios da palavra de Deus que não podem ser perdidos. A pergunta é, como pode o sal perder o sabor se o cloreto de sódio ele é um composto estável? Exatamente por aquilo que eu expliquei para os irmãos. Porque o nosso sal refinado ele não perde o sabor, mas o sal não refinado do Mar Morto perdia. Toda aquela superfície, aqueles materiais, aqueles minerais que existiam naquela superfície acabavam contaminando aquele sal. E aquele sal ficava o quê? Imprestável. Então é preciso entender primeiro que o sal, para combater a deteriorização, ele próprio não poderia ser deteriorado. Para que eu fale de Cristo ao mundo, eu tenho que ter Cristo na minha vida primeiro. Tem muita gente querendo salgar, mas infelizmente já está insípido. Tem muita gente querendo conservar, quando ele precisa rever os seus conceitos, quando ele precisa rever a sua vida diante de Deus, para que realmente ele possa ter esse efeito no mundo como sal. Entende? Então, o valor do sal estava totalmente ligado ao sabor do mesmo, tá? Se o seguidor de Jesus, se o discípulo de Jesus, se o cristão em Cristo Jesus, na sua caminhada, perder esse sabor, perder essas características, ele vai ser inútil, tá bom? No Antigo Testamento, lá em Deuteronômio 29, 22, também Juízes 9, 45, quando os inimigos queriam prejudicar os seus adversários, eles jogavam sal no campo e toda aquela terra se tornava infértil. Porque o sal, depois que ele é insípido, só presta para ser jogado fora. Então, que a gente possa tomar cuidado, que a gente possa entender que um homem, uma mulher que se diz cristão, só vai conseguir influenciar o ambiente onde ele vive se ele não permitir que as suas virtudes se percam. Tá bom? Então, um cristão insípido é um cristão inútil. Que nós possamos entender isso, que nós não somos o alimento, mas somos o sal. O alimento é Cristo. Que a nossa função é colocá-lo em destaque. Que a presença excessiva do sal ou a ausência é perigosa. Não é legal. Nós podemos comprometer a impressão que as pessoas têm a respeito de Jesus Cristo se nós não tivermos esse equilíbrio. Nem muito, nem pouco. E se o sal provoca sede no mundo, assim também através da nossa vida, que nós possamos oferecer ao mundo a palavra de Deus, que eles tenham sede de Cristo e que nós possamos ser esse canal de bênção nas mãos do Senhor. Por hoje é só. Entre nós as Escrituras nos deixam uma lição muito interessante, mostrando para nós que não basta ter o título de sal. É preciso ser um sal que realmente
tem as suas características próprias e que nós possamos influenciar essa geração através dessas virtudes que nós não podemos abrir mão. Tá bom? Deus abençoe você. Até uma próxima oportunidade.